está ligado na sua, na minha, na nossa Leme Web TV. Eu sou a Marta, como já você deve ter visto em algum momento no programa Invasão. Mas eu não sou a Marta do Invasão. A Marta que agora está apresentando um outro programa. Esse programa é um pouquinho mais sério que o outro. O outro a gente vai invadindo a intimidade de todo mundo. Dessa vez, eu estou apresentando o Sem Segredo. O Sem Segredo é um programa de utilidade pública que vai levar a você todas as dúvidas que você tem sobre saúde, esporte, entretenimento, enfim, sobre qualquer coisa que você quiser saber. Nós estaremos falando aqui com especialistas nas áreas. Cada programa terá um tema. Aquele que você mais interessar, cola aí na cadeira e fique com a gente. Você vai ficar sabendo de tudo para não pagar mico por aí e procurar, de repente, os seus direitos. Fique com a gente. O Sem Segredo é um ótimo programa. A Clínica Veterinária Animal Mania, na Rua Fernão Dias Pais Leme, 1189, na Vila Bancária. Telefone 3571-8510. Tudo para o seu animalzinho. Rações, banho e tosa, clínica médica em geral. A Casa de Carnes Churrascão, que fica na Rua Vitor Curione, 439, aqui no Santa Paula. Do nosso amigo João do Churrascão. Telefone 3571-8545. Carnes bovinas, suínas, frango, peixes e frios. Tudo para o seu dia a dia ou tudo de melhor para o seu churrasco. Ei, olha! Como continuar o caminho sem tentar. O que aconteceu com ele? Sem saber se chegarás a tua meta tão distante. Não se deixe vencer. Não se deixe vencer. Por te escrever, tudo é possível. Por te Valeu. Estamos de volta com o primeiro programa Sem Segredo. Como o próprio nome diz, não tem segredo nenhum. Hoje o nosso tema, o tema do primeiro programa Sem Segredo, fala sobre escola. E para a gente conseguir desenvolver melhor o assunto, eu trouxe dois profissionais na área, são excelentes professores, eu os conheço e tenho o prazer de trabalhar com eles, e eu achei que seriam as melhores pessoas para responder sobre o assunto escola. Nós temos aqui a Adriana Pereira Ritt, ela é professora, pedagoga e psicopedagoga. Palavrão, né? A gente vai descobrir com ela já já o que é isso. E o professor Henrique, que é o professor de matemática, porém não exercita, ele não é muito bom de matemática, não, vocês vão saber por quê. E ele também é professor de informática atuante. Em primeiro lugar, muito obrigada a vocês dois por estarem aqui. E a gente vai tentar ter uma conversa assim, mais franca para o público entender melhor sobre escola, porque afinal alguém da família deve estar na escola, ou você próprio deve estar na escola. Bom, eu gostaria de perguntar para vocês, em primeiro lugar, vocês estão exercendo a profissão de professores? Vocês trabalham em escola? Eu trabalho. Você é professora de? Ensino fundamental. Primeiro aninho, né, professora ano. Adriana? E o professor Henrique? Também estou exercendo com a parte de informática educacional. Isso, e os alunos que você tem são de quanto a quantos anos? De 6 até 60 anos. Ah, então na escola que você trabalha, você pega todos os alunos. Só a professora Adriana que fica com os mais novinhos. Muito bem. Ô, professora Adriana, qual é a diferença de pedagogia e psicopedagogia? Você fala mais ou menos o que é, a gente já vai descobrindo a diferença. De um modo bem simples, a pedagogia é o ato de ensinar, né? A psicopedagogia, ela já foca o outro lado, as dificuldades
da criança. Dificuldades de aprendizagem. Dificuldades de aprendizagem. Foca também o transtorno de aprendizagem. Por que determinada criança não consegue aprender? Então, o professor na sala de aula costuma ter essa dificuldade, né? Como que eu vou trabalhar com aquele aluno diferente? Como que eu vou trabalhar com aquele aluno que não consegue aprender? Então, esse é o papel do psicopedagogo. Ela vai trabalhar em cima da dificuldade ou do transtorno que a criança apresenta. E como você sendo professora e não tem uma clínica de psicopedagogia, é possível trabalhar numa sala de aula a pedagogia, psicopedagogia, tudo de uma só vez, para que o público saiba, porque nós não conhecemos muito sobre isso. Dá uma explicadinha para a gente como é isso dentro de sala de aula. O foco da escola é educação, né? A educação é transmitir o conhecimento para o aluno e aprender com ele também. A psicopedagogia, ela foca mais na dificuldade. Então, às vezes, para o professor é difícil trabalhar com todos os alunos que têm dificuldade na sala de aula. Claro que o professor se esforça ao máximo, só que nem sempre ele consegue atingir esse objetivo, né? Por conta do número grande de alunos. O que é uma pena, né? Porque hoje em pena. dia as escolas são superlotadas, as classes são superlotadas e não temos tantos professores assim para ministrar. Com certeza. Não digamos tantas aulas, tantos alunos. Agora, professor Henrique, vamos falar um pouquinho. Você já deu aulas sem recursos tecnológicos, assim, sem computador? Como que é isso? Eu não consigo te ver dando aula sem um computador. Sim, quando eu comecei, não tinha nenhum recurso tecnológico para estar utilizando na sala de aula. Era basicamente o giz e o quadro negro. Agora, com os recursos, também com o público, o aluno, bem diferente de como era antigamente, que eles já dominam essa parte da informática, é bem mais interessante uma aula com os recursos que tem disponível para utilizar com eles. Mas então eu já vou até me adiantar nessa pergunta. Tanto para os alunos como para você, é muito mais prazeroso dar aula com recursos tecnológicos do que dar uma aula de matemática, por exemplo, em sala de aula, só com o giz e a lousa? É muito melhor, é muito mais gostoso? As duas partes têm que estar alinhadas, né? Tanto a teoria como a utilização dos recursos também. Não adianta eu ter um recurso extraordinário se eu não souber utilizar ele. Então, acho que tem que ter uma dosagem dos dois, do recurso tecnológico e também a teoria que a gente tem que trabalhar junto com os alunos. Mas olha, professor Henrique, eu vou falar uma coisa. Você que é bem mais novo do que eu, gente, ele já foi meu aluno. Você que é bem mais novo, ele vive brincando. Você vai falar para eles por que você vive brincando? Conta para eles por que você foi meu aluno, professor Henrique. É que a educação física dela não deu muito certo comigo. Essa foi boa, né? Mas vai dar certo. Calma aí que a gente vai dar um jeitinho nisso. Mas, o professor Henrique, você acha assim que antigamente, em relação ao tempo mais antigo, você é muito novo, tem muito mais facilidade com isso. O que mudou de antigamente para hoje? É muito mais fácil dar aula hoje? Ou quando você começou a dar aula? Porque vocês dois têm mais ou menos quanto tempo de aula que vocês são professores? Eu tenho 10 anos. 10 anos e você, Henrique? 10 também. Eles estão... Opa, deu certo aqui. Então, há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando vocês começaram, eu sei que era meio difícil para vocês também, porque estavam no início. Mas tem alguma diferença da aula antigamente 10 anos, com hoje? O que facilitou hoje os tempos mais modernos? O Henrique, eu acho que eu já até sei o que ele vai responder. Vamos ver a Adriana primeiro. Com certeza o uso dos recursos, né? Hoje a gente tem uma biblioteca bem equipada em praticamente todas as escolas. Temos os computadores também, lousa digital. Então isso facilita muito e prende a atenção das crianças. As crianças, quando a gente vai usar esse tipo de recurso, adoram, né? Data show também a gente usa bastante. E antigamente não tinha tudo isso. Era na base do quadro negro, desenho era e maçante. a aula expositiva. Era mais maçante. E qual foi? O que você achou que melhorou? Só complementando, que se tornava difícil também conseguir a atenção do aluno, né? Agora eles já têm, o que eles têm em casa é aliado junto com a prática do ensino da escola. Então o computador que eles têm em casa, eles não vão usar só para o lazer, eles vão usar para a parte educacional também. E, escuta, vocês têm um contato com os pais na escola, vocês se falam sempre que solicitados eles vêm para a escola? A grande maioria sim. Vem. Sempre que a gente tem uma dúvida ou quer falar sobre o desenvolvimento do aluno, a gente chama os pais, né? E eles sempre comparecem sim.
E eles, na escola. e professor Henrique, por um acaso algum pai já foi reclamar com você lá na escola, do tipo assim, o senhor ensinou meu filho a usar o computador, ele está acessando o site que não deve. Já foi algum pai reclamar disso? Tipo assim, colocar, querer te culpar pelo filho estar usando coisa errada em casa? Não, por enquanto ainda não, que a gente também visa bastante com os alunos a parte educativa da parte não educativa, né? Então lá é mais voltado para a parte educativa e não para o lazer. Para o aluno ficar entrando em sites que eles não podem estar entrando. Então, os pais estão conscientes que você não ensinou eles a entrar em lugar nenhum errado. Com certeza. Agora, passa um site bacana para que todo mundo possa acessar o nosso site, você lembra? www.lemewebtv.com.br. Tá vendo, gente? Até ele sabe, pelo amor de Deus. A molecada começa a acessar site interessante. Deixa eles assistirem o seu programa lá na escola, que vai ser super legal. Como vocês disseram que vocês têm um contato com os pais e com a direção de uma escola, isso é possível? Vocês têm com a direção, com a administração escolar, com a coordenação, quando vocês precisam de alguma coisa, sempre que vocês solicitam a ajuda deles, eles estão sempre presentes com vocês? Sim. Sempre que a gente tem algum problema, a gente procura, dependendo do foco, né? Primeiro a coordenação, depois a administração, dependendo do problema, se é alguma coisa grave, direto na administração já, mas a gente sempre tem o apoio deles. Na escola onde vocês trabalham, tem algum problema muito grave? Qual que é conta assim um probleminha que faça o professor ter que chegar à coordenação. Uma coordenação primeiro, que na direção realmente é o último passo. Eu acho que a coordenação tem que tomar conta primeiro disso, né? Que é que toma conta mesmo da parte do aluno. Conta um casinho pra gente, assim, não precisa citar nome, nada, falar alguma coisinha que acontece na escola que vocês são obrigados a levar a criança à coordenação. Você já teve algum caso, Henrique? Não, com relação a isso, não. Mais a parte uma indisciplina, mas com relação ao levar ao extremo, não tive problema nenhum. E você, professora Adriana? Extremo também não, em nenhuma das escolas que eu lecionei. Mas a gente geralmente procura a coordenação quando há alguma dificuldade de aprendizagem. A gente percebe que o aluno está com algum problema, né, e precisa de ajuda. Então, se o professor não consegue resolver sozinho na sala, a coordenação tem que ser procurada sim. Aí, dependendo do caso, os pais são chamados e tem que procurar ajuda de especialista. Com certeza. É assim que funciona. É assim mesmo. Puxa vida. Tá vendo como eu sei, gente? Aqui também 25 anos de profissão faz a gente aprender alguma coisa. Bom, enfim. Os professores hoje em dia participam de cursos, fazem cursos para melhorar o seu desempenho na escola, fazem cursos por área, a escola que oferece esses cursos, ou vocês que têm que procurar. Como que funciona isso numa escola? Geralmente, a própria instituição de ensino oferece o curso, mas tem professores que procuram além também, né? Por exemplo, a especialização que eu fiz, a psicopedagogia, eu fui procurar fora da escola. Eu não fiquei esperando a instituição oferecer, porque era uma necessidade que eu tinha enquanto professora, né? Que a cada dia que passa, mais alunos com dificuldades estão na escola. Mas fora isso, ao decorrer do tempo, assim, a escola oferece alguma coisa de um em um ano, 2 vezes por ano? Oferece, sim. Geralmente 1 ou 2 vezes por ano. Sim, e vocês sempre têm que participar, vocês estão participando sempre. A gente participa sempre. No seu caso, né, Henrique, você vai muito para fora, né? Os cursos são fora de Leme. Oh, que bom, né, Henrique? É como eu costumo contar uma história para os alunos, né? Antigamente, quando a avó ia fazer um macarrão, ela fazia o molho de tomate, fazia a massa, deixava secar e depois juntava para fazer a macarronada no domingo. Agora, a gente joga tudo numa panela, em 3 minutos está pronto o macarrão. Então, a gente tem que procurar evoluir também com o tempo que está tendo. Aliando assim, essa parte da tecnologia com a história do macarrão, a gente não pode ficar parado naquele tempo. A gente tem que estar sempre procurando novos cursos. Muito legal sua pergunta, professor Henrique. Vai pensando aí como é que se faz uma boa macarronada, que após o intervalo, além de escola, ele vai dizer se ele sabe cozinhar também. Não sai daí que a gente volta já com o tema escola, com o professor Henrique e a Adriana novamente. Até já. A Clínica Veterinária Animal Mania, na Rua Fernão Dias Pais Leme, 1189, na Vila Bancária. Telefone 3571-8510. Tudo para o seu animalzinho. Rações, banho e tosa,
clínica médica em geral. A Casa de Carnes Churrascão, que fica na rua Vitor Curione, 439, aqui no Santa Paula. O nosso amigo João do Churrascão. Telefone 3571-8545. Carnes bovinas, suínas, frango, peixes e frios. Tudo para o seu dia a dia ou tudo de melhor para o seu churrasco. Ei, olha! Como continuar o caminho sem O que aconteceu com ele? sem saber se chegarás a tua meta tão distante. Não se deixe vencer, não se deixe vencer por ti. Valeu. Vamos lá, você já foi preparar a sua panela? O tema é escola, mas ele rapidinho vai falar para mim. Professor Henrique, você sabe cozinhar? Não sei. E se alguma criança perguntar para você assim, ô professor, aqui na sua aula de informática eu preciso de um site que fale sobre cozinha. Isso você sabe. A gente vai estar pesquisando em vários sites, receitas, como fazer, a gente vai dar um jeito. Bom, então como ele já acabou de falar, eu ia perguntar se a tecnologia veio para auxiliar no desenvolvimento da escola. Veio para auxiliar e muito, não é, professor Henrique? Com certeza. Tanto no desenvolvimento, na aprendizagem, até a professora Adriana, a gente trabalha junto, então é aliado a tecnologia com as aulas dela. É uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouquinho, hein? Como é que funciona esse negócio? Vamos fazer uma coisa? O professor Henrique vai falar como é que funciona dar aula de informática para molecadinha pequena. Depois você complementa, eu quero saber como é que as aulas de informática complementam suas aulas. Você vai me falar em que sentido, qual o conteúdo, e o professor Henrique vai me falar como é que isso escuta. É difícil ou é fácil molecadinha de 6, 7 anos na frente do computador? Se fosse 10 anos atrás, eu acho que ia ser mais complicado. E agora? Não, agora está bem mais fácil. Tem os programas, os aplicativos que a gente pode estar utilizando na alfabetização. Acho que a professora Adriana pode até complementar, melhor falar dos conteúdos que ela dá, né? Que você passa para eles. Você não chega lá para a molecadinha e fala, vai no site tal, que tem lá, ó, um mais um, ou caça-palavras. Não. Então aí ela começa. Só um minutinho. Você fica com ele na sala durante as aulas de informática. Fico com ele na sala. E como que você auxilia essas crianças? Auxilia o professor Henrique? E como ele te auxilia? Na verdade, um auxilia o outro ali, né? Por exemplo, eu estou trabalhando na sala de aula adição. É difícil para o aluno aprender a montar a continha, que a gente não trabalha mais desse jeito, a gente trabalha primeiro no concreto. Vamos aprender com material dourado, com pecinhas, contando os lápis, contando palitinhos. Depois, para complementar, eu posso ir até o laboratório de informática, né, e contar com o auxílio do professor. Entrar em algum jogo que envolva adição e os alunos acham que estão brincando, mas na verdade o lúdico, né, tem todo o aprendizado por trás como disso. se diz, estão aprendendo, brincando e aprendendo. Isso. Só que esses sites de joguinhos, isso tem tudo já na escola, professor? Sim, alguns são disponibilizados pela rede, os jogos que têm que ser trabalhados com os alunos. E tem também as que a gente indica para os professores, né? Certo, e que os professores, de repente, um dia, se você não estiver na sala e precisar que previamente agendado, né, que na escola tem que agendar o horário que eles vão para não colidir, não trombar com outros professores, você pode utilizar no caso que você já sabe onde entrar. Até as próprias crianças que já sabem onde entrar. Eles já sabem também. No início é mais difícil, que tem que ensinar a criança a aprender a ligar ou desligar o computador. A grande maioria já sabe, né?
Mas tem alunos que não têm computador em casa, então cabe à escola ensinar esse procedimento. É aí que entra o professor. Eu entro com a parte do conteúdo, né? E ele entra com a parte da informática mesmo. Como utilizar o recurso. E, por exemplo, assim, numa aula de língua portuguesa, lá na sala de informática, o que eles trabalham na tela? Pode ser escrita, como eu trabalho com alfabetização, pode ser escrita de palavras, jogo da memória com desenhos e palavras. Isso tudo é língua portuguesa. Então, eles veem que a língua portuguesa está no cotidiano. E eles já leem? Tem pequenos textos? Eles leem? Alguns, sim. O professor Henrique, eles leem para você? Claro, eles têm que ler e interpretar também o que está sendo pedido Sim. na parte da informática. E eles se pedem muito. Olha, a professora Adriana, ela já é muito querida na escola. Agora, eu vou contar uma coisa que eu sempre vejo. Que ela está com eles todos os dias. Ela é a mãe naquele momento para eles, que está o tempo todo lá. Mas o professor Henrique, quando chega, eu só escuto assim, tem informática hoje? Como que eles falam? Tem LIE? Como que eles falam? Isso, LIE. É LIE? Fala para eles o que é LIE, professor. Laboratório de Informática Educacional. Isso que é a sala onde ele trabalha, é o LIE. Agora, deve ter gente, sim, mais velha, assim como eu, assistindo o nosso programa. Tomara, viu? Tomara que estejam gostando, porque eu vou fazer uma pergunta para nós. O que vocês hoje, que são mais novos, trariam ali, vou falar antigamente, do tempo de infância de vocês, porque eu quero chegar um pouco mais para trás, porque vocês são professores novos ainda, se a gente for ver, vocês não estão nem na metade do percurso. O que vocês trariam do tempo de escola de vocês, que vocês gostavam muito, que vocês tinham na escola, o que vocês trariam para os dias de hoje, para a escola de hoje, que não tem mais, mas que ajudaria muito na escola, tanto assim, prazerosamente, como para desenvolvimento de ensino, de sabedoria. Vocês têm alguma coisa assim que vocês gostavam de fazer, que vocês gostariam que tivesse hoje na escola? De lá do tempo de vocês. Bom, não que não exista hoje, né? Mas a disciplina. Antigamente a disciplina era outra coisa, né? Hoje nós temos ainda, os alunos são disciplinados, nós não temos problema de indisciplina grave, mas a educação de antigamente era diferenciada. A disciplina ajuda muito na hora de ensinar, não ajuda não? Com certeza. Aquele Ela que influencia em tudo. Em Um tudo. aluno que indisciplinado em determinada atividade consegue às vezes atrapalhar a aula toda. Isso desconcerta a sala e o professor. E você, Henrique, o que você traria? Eu acho que a indisciplina também, que vem aumentando cada vez mais, né? E atrapalha demais a aula, Com né? certeza. Mesmo sendo de informática, mesmo sendo a sua uma aula interessante, que a dela ela fica o dia inteiro com as crianças, entendam os pais, é um pouco cansativo, sem dúvida nenhuma, apesar de que, como eles acabaram de dizer, os recursos hoje são vários. Então, dentro da escola dá para se fazer muita coisa. Eles brincam, eles estudam, eles leem, tem biblioteca, tem tudo. Mas, realmente, com disciplina a coisa funciona mais, mesmo a aula sendo interessante. Até para mim, eu, uma professora de educação física, na minha aula tem esse problema às vezes, que a indisciplina atrapalha demais, porque tudo é regra, tudo você tem que aprender primeiro, para botar em prática. Tanto educação física, como sala de aula, como a informática. E uma coisa que foi retirada do passado, que era insuportável, que hoje não daria certo, de maneira alguma, e que não existe. Tem essa alguma coisa? Que ainda bem que tinha lá no passado, mas que hoje não tem mais? Duas coisas. O que? Vamos lá. A palmatória. Ah, gostei! Já levei rolo de durex na cabeça por olhar para o coleguinha do lado, né? E também... O que mais? Esqueci. Vai lembrando, Henrique, tem alguma coisa, Henrique? Não, eu acho que as aulas maçantes que eram antigamente, né? Giz, cópia, caderno. Cópia, Isso. né? A cópia, aliás, não faz a gente aprender muita coisa, não é? Eu acredito que não. É mais aquela decoreba que faziam a gente decorar. Isso. Uma coisa que tem que decorar, gente, que não tem escapatória, é o raio da tabuada. Isso tem que ser decorar. decoreba. Lembrou o segundo ponto, Adriana? Lembrei sim. Antigamente o professor, ele não tratava os alunos com tanto carinho, né? Era raro um professor que pegava na mão, que abraçava, que transmitia afetividade para o aluno e vice-versa. Hoje não.
Hoje a afetividade está muito presente na escola toda. Às vezes até um pouco extrapolada. Posso fazer Às uma vezes, vírgula? sim. Eu gostaria que vocês me falassem um pouco. Essa questão de indisciplina, eu acho particularmente, que tem um pouco a ver com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. São muitos direitos e poucos deveres naquele estatuto. Vocês concordam comigo? Bom, o ECA, ele tem tanto os deveres como os direitos. Mas vocês acham, Né? concordam que tem mais direitos do que deveres? Realmente tem muitos direitos. Muitos. Muitos direitos, porque antigamente, como a Adriana está dizendo, tinha palmatória. Ela levou durecada na cabeça, a professora foi lá e deu umas palmadinhas. Eu não surrar, acho que eu nunca ouvi nada de surrar. Surrar também antigamente dava cadeia. Eu não digo bater, eu acho que isso deveria começar em casa também. É por isso que a participação dos pais na escola, na vida do aluno, ela é muito grande. Porque os pais ainda podem repreender de uma outra maneira mais severa. O professor não, porque o professor não está na escola para repreender. Ele está para ensinar, ele não está para educar. A educação vem do lar. E o professor vai lá e ensina. Nós temos que ter esse maior tempo na escola para ensinar, para informação. Não só para educar. De repente o professor está ensinando até a escovar os dentes, amarrar um tênis. Isso tem que vir de casa. Eu não sei se eu estou falando muito. Eu, como educadora, também estou falando, estou dando a minha opinião. Eu acho que tem muita coisa que poderia vir de casa que nos pouparia tempo na escola. Com certeza. Não é verdade? Como eu estava... Aproveitaríamos melhor o tempo, né? Se não tivéssemos que fazer tudo isso, que é além da função da escola. Né? Estão vendo, papais e mamães? Vamos ajudar um pouquinho mais aí, porque é o futuro deles. Eu costumo dizer assim, meus pais judiaram muito de mim quando eu era pequena, principalmente na escola, porque eu era um bicho preguiça de lascar. Não tenho vergonha, tenho muita vergonha de dizer que eu detesto ler, até hoje. Eu só leio quando é do meu interesse. E eu acho que se a gente consegue contornar a situação já logo, de cara, já logo cedo, os filhos vão dar esse retorno para vocês quando eles crescerem. Depois, de repente, eles que vão estar trabalhando para sustentar os pais vão ter uma vida mais tranquila. Então, tudo é o começo. O começo é complicado. Depois o resto vai. Deixa eu parar de falar um pouco, deixa eu perguntar mais uma coisinha. Os professores novos hoje necessitam de quê? Para que as coisas melhorem um pouco mais. Sim, porque hoje de manhã eu estava ouvindo na rádio que os alunos de 5º ano de hoje, uma grande porcentagem, digo mais de 50%, não estão alfabetizados. Os professores estão se vingando por causa do salário, finalmente? Ou por um acaso? O que está acontecendo? O que os professores novos precisam fazer para que isso não aconteça daqui 10 anos? Na minha opinião, um pouco mais de prática é o que está faltando para eles. Que na faculdade, metodologia maior. Isso, na faculdade eles veem muitas teorias. Teorias de um pensador, teoria de outro pensador e pouca prática. Então, deveria ser destinado um pouco mais de momentos de prática mesmo. Observação em sala de aula, discussão do que foi observado, né, na sala como um todo. Para ter esse professor, quando ele chegar lá no seu primeiro ano de lecionar aulas, ele saber como sair daquela situação, saber contornar. Né? Você concorda, Henrique? E também não está estereotipando também o professor, né? Ó. Porque se a gente já escuta bastante. Você vê, professor, isso, é coitado, coitado. Não é o coitado, né? Se não fosse os professores, não teria os jornalistas, não teria os médicos, advogados, enfim. Então, tudo vem do professor, não é, Henrique? Com certeza. Eles deveriam aprender um pouquinho mais como ministrar aulas. Falta nas faculdades, falta nas escolas a metodologia. Então, vamos pensar um pouquinho mais nisso, porque a gente precisa disso. São os nossos filhos que estão aí, dando a cara. E para terminar o nosso programa, eu gostaria que, bem rapidinho, que a gente já está estourando o tempo, foi tão bom que a gente acabou falando demais. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os professores que estão entrando hoje, que seria uma mensagem que vocês gostariam de ter ouvido quando vocês começaram. O que vocês deixariam para eles, por favor? Força. Se é o que você realmente gosta, muita força e siga em frente. Que esse é um caminho maravilhoso. E muita garra. Muita garra porque precisa, não é? Bom, o Sem Segredo de hoje termina por aqui. Foi rapidinho, né? Eu agradeço os professores Henrique e a professora Adriana. Foram ótimos. Espero que eles tenham esclarecido muitas coisas para vocês. Se caso houver necessidade, entre lá
www.lemewebtv.com.br e peça mais. Faça perguntas, entre em contato com a gente. O que você quiser saber, nós vamos levar para você. Com pessoas especializadas. Sem segredo, sem omissões. Um abraço e até o próximo programa.